Olá, turma, seja bem-vindo à aula de Sistemas Operacionais do curso Técnico em Manutenção e Suporte à Informática. Hoje nós vamos discutir os principais serviços que sistemas operacionais devem prover para serem considerados sistemas completos e modernos. Na aula anterior, nós relembramos como que era a divisão de tarefas entre o usuário e o operador dos sistemas operacionais nos primórdios do sistema de computação. Relembramos mais uma vez o conceito de multiprogramação, que é o conceito que permeia a totalidade dos sistemas operacionais de hoje, e vimos como que funciona o escalonamento de tarefas. É quando eu não tenho memória suficiente para carregar todas as instruções que devem ser executadas pelo processador. Hoje, nós vamos entender como que funciona o serviço de sistemas operacionais e vamos entender como que cada um funciona, como execução de programas, manipulação do sistema de arquivos, comunicação, detecção de erros, alocação de recursos, contabilização e proteção. A gente pode entender o sistema operacional de uma forma diferente. Até então, a gente tem tratado o SO como um sistema que gerencia os recursos de hardware. Mas a função dele não é somente isso. A gente pode entender o SO como um prestador de serviços que fornece ambiente para execução de programas. Então, além de manter o hardware em funcionamento, ele provê todos os recursos necessários para que aplicativos, softwares, outros programas sejam instalados e operados no computador. Ele fornece serviços a programas e a usuários. Que tipo de serviço que podem ser esses? Operações de entrada e saída, manipulação do sistema de arquivo, comunicação, entre outros. Então, o sistema ele mantém o hardware funcionando e cria uma camada para que o usuário instale suas aplicações, os seus serviços e possa tornar o computador uma ferramenta mais útil. O primeiro tipo de serviço que a gente vai ver é a execução de programa. Todo SO ele deve ser capaz de carregar um programa em memória. Esse programa pode ser qualquer aplicativo, pode ser um player de vídeo, um navegador de internet, um editor de texto, mas ele tem que ser capaz de localizar esse programa que está residente em disco, que está instalado lá, localizá-lo e carregá-lo para memória e dar recursos para esse programa ser executado. Memória, processador, acesso aos dispositivos de entrada e saída, enfim. Então, além de carregar, ele tem que mantê-lo em execução, provendo esses serviços requisitados, que eu acabei de dizer. E, quando for necessário, encerrá-lo de forma normal ou anormal. Se ele encerrar por algum erro, ele tem que indicar qual foi o tipo de erro e por que aquele aplicativo encerrou. Manipulação do sistema de arquivos. Esse é outro serviço que um SO deve prover. Os programas de usuários é quem fazem a leitura, a gravação, a criação, a exclusão de arquivos. Eu quero abrir o editor de texto e digitar um trabalho, ou eu quero criar um vídeo e editar um vídeo. Quem faz isso são aplicativos específicos do usuário. Mas como são aplicativos que acessam recursos compartilhados, o SO precisa prover o gerenciamento dessas atividades, para evitar conflitos na concorrência entre as aplicações. Por exemplo, o mesmo programa quer acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Quem que gerencia isso? O sistema operacional. Serviço de comunicação. Podem existir situações em que processos precisam trocar informações entre si. Eles precisam se comunicar. Essa troca de informação ela pode ser feita localmente, no próprio computador, ou seja, dois programas precisam se conversar, ou externamente. Eu tenho uma aplicação que funciona em rede, que vai fazer a requisição de um serviço para outra aplicação em outro computador na mesma rede ou na internet. Então, quem vai permitir essa comunicação é o sistema operacional. Quem vai disparar a comunicação e tratar o processo de mensagens de comunicação são os aplicativos, mas quem vai permitir esse tráfego das mensagens e como que ele acontece é o sistema operacional.
Essa comunicação ela pode ser realizada por compartilhamento de memória ou troca de mensagens. Supondo que eu tenho dois aplicativos que estão acessando o mesmo dado que está na memória RAM. Então eles precisam ter uma comunicação ali para que eles compartilhem do mesmo espaço, né, e não aconteça um conflito entre eles de acesso, né, ou através de troca de mensagens. Detecção de erros. O SO, ele necessariamente deve monitorar de forma constante a ocorrência de erros. Tanto faz se esse erro for de hardware, né, ou seja, de processador, de memória, de dispositivo de entrada e saída, ou de software. Por algum motivo, o aplicativo que o usuário instalou, ele parou de funcionar, então ele tem que detectar que o aplicativo ele encerrou de forma inesperada e gerar um relatório para que sejam tomadas providências, né? Ou para o desenvolvedor, ou avisando o usuário que aconteceu um erro de acesso indevido, enfim. Cada tipo de erro deve ser corretamente tratado para garantir o funcionamento correto e consistente do sistema. Isso porque determinados tipos de erro de hardware ou de software eles podem prejudicar o funcionamento do SO. Então, tem que ter essa habilidade de detecção e tratamento correto de erros para que seja um sistema operacional moderno. Como a gente está falando de diversos aplicativos, diversos programas que executam no mesmo computador, nós precisamos ter um bom gerenciamento de alocação de recursos. Porque são aplicativos que usam a mesma memória, o mesmo disco, o mesmo processador. Então, a função do sistema operacional é prover esses recursos para todos que solicitam. Todos os aplicativos que precisam de processamento, de memória, o SO deve atender. Mas com duas grandes observações, garantindo o máximo de desempenho permitido pelo hardware. Então, se eu tenho um aplicativo que está requisitando 20 GB lá na memória RAM e eu só tenho 4, não vai ser possível atender. Mas se eu tenho diversos aplicativos que somadas a demanda deles chega aos 4 GB, então eu consigo colocar todo mundo ao mesmo tempo na memória sem sobrecarga ou conflito. Então essas são as duas observações, garantir o máximo de desempenho e evitar sobrecargas no hardware e conflitos de acesso aos recursos. Outro ponto que deve ser observado pelo SO é a contabilização, que é a mesma coisa de auditoria de sistemas, que é a mesma coisa de registro de logs. Todas as ações que são feitas dentro do SO devem ser registradas para fins de melhoria do serviço ou segurança no caso de servidores. Então, todos os acessos aos servidores, sejam eles autorizados ou não, eles devem ser registrados para que, por exemplo, o administrador do servidor tenha ciência, por exemplo, que o pico de demanda de serviços é às 4 horas da tarde. Então, ele sabe que 4 horas da tarde ele tem que prover mais recursos para os usuários. Mas como que ele vai saber disso? Se ele tiver os registros desses acessos. Então, esses registros devem ser detalhados, indicando quais usuários utilizaram cada recurso e a quantidade de uso. O usuário X usou o recurso Y durante 2 horas. Então, esse registro detalhado ajuda nessa tomada de decisão. E onde que a gente usa para poder tomar a decisão? Para fins de pesquisa, para melhoria dos serviços, do sistema operacional, dos protocolos de comunicação e também para a reconfiguração do sistema. Se eu sei que 4 horas da tarde o meu servidor está sobrecarregado, eu preciso tomar uma atitude para que nesse horário ele consiga atender todos. Por fim, proteção. O sistema operacional ele precisa delimitar o espaço alocado para cada processo independente, para suprimir interferências entre um aplicativo e outros aplicativos ou um aplicativo específico e um recurso que o sistema operacional está alocado na memória. Então ele precisa prover divisões entre cada recurso, entre cada
aplicativo, cada programa, para que um aplicativo não acesse o recurso do outro. E a gente pode estender isso para o controle de acesso dos dispositivos de entrada e saída, registrando, por exemplo, tentativas de acesso inválida ou detecção de invasões. Então, o que a gente faz na contabilização serve para a tomada de decisão aqui no serviço de proteção. Bom, isso é só por hoje. Na próxima aula, nós vamos estudar os modos de acesso do processador e como que acontece as chamadas de acesso para instruções específicas que requerem privilégios especiais de administração do SO. Até mais! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.